Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para dar continuidade ao meu projeto Lendas Africanas e dessa vez a lenda que eu vou contar é uma lenda grande, mas vale a pena ser contada. Portanto, essa vai ser a história de Ogundamedi. Ogundamedi cura a esterilidade das esposas de Olofém. Bom, o rei de Ifé, Olofém, estava preocupado que as suas 3 esposas ficavam grávidas, uma gravidez muito desejada, mas não continuavam com a gravidez. Elas não chegavam ao parto. Ele havia procurado o auxílio de todos os sacerdotes de Ifá por perto. Nesse ínterim, ouviu de um sacerdote de Ifá chamado Ogundamedi, que estava vivendo sozinho em um vilarejo chamado, na estrada de Ijexá, chamado Ilu Ogum. Ele foi forçado a se retirar para o vilarejo quando foi declarado persona non grata na cidade de Itocô, onde havia vivido desde que veio ao mundo. Seu sucesso como sacerdote de Ifá foi aclamado em todo o redor, mas também o expôs à inimizade dos Awo mais velhos, que haviam vivido em Itocô antes dele. Ele havia preparado anteriormente um sabão de boa sorte para o rei de Ifé, o qual ele usou frequentemente com seus 3 caçadores. O sabão auxiliou os 3 caçadores a retornarem da floresta com caça grossa, mas não poderia auxiliar suas esposas a levarem até o final as suas gravidezes. Os caçadores eram Oricitaci, Oricitaci e Atamataci. Um dia, os 3 foram para a floresta em uma caçada, e o primeiro caçador alvejou um elefante, e ele foi morrer na cidade, no pátio de trás do palácio do rei. Quando o elefante foi carneado, uma criança humana estava dentro do seu estômago, carregando uma coroa em sua cabeça e contas em seus membros. O segundo caçador alvejou um búfalo na floresta e este veio morrer no palácio, no mesmo local. Quando ele foi aberto, um prato de madeira fechado com 2 compartimentos, contendo 16 sementes de Ifá em cada lado, estava dentro das suas entranhas. O terceiro caçador alvejou um cervo na floresta e também veio morrer no mesmo ponto. Quando foi aberto, seu estômago mostrou uma cabaça contendo um bastão mágico. O rei ficou muito intrigado e se perguntou qual mensagem foi trazida por estes estranhos acontecimentos. O rei retirou seu próprio Ifá e consultou, e Ogundamedi foi o Odu que surgiu. Neste ponto, ele enviou mensagem a todos os Awo em seus domínios para virem e interpretarem o significado desses eventos e o Odu que surgiu. Todos tentaram, mas falharam em interpretar o significado das estranhas ocorrências. Como todos falharam, um após o outro, eles foram presos e lançados em uma cela no palácio. Todos os sacerdotes de Ifá, conhecidos no reino, tinham sido tratados da mesma forma e não restou nenhum. O rei, então, lembrou-se do Awo que lhe preparou o sabão da boa sorte para, apesar de que ninguém parecia recordar-se dele, chamá-lo. Todavia, algumas pessoas informaram que restava apenas um Awo no reino, era Ogundamedi, que estava vivendo em reclusão na estrada de Ijexá, em um vilarejo chamado Ilu Ogum.
O rei rapidamente ordenou que o homem fosse trazido ao palácio sem demora. E aquilo coincidiu com o dia em que Ogundamedi estava servindo sua cabeça. Quando os mensageiros estavam atravessando o rio para encontrá-lo, eles se depararam com as 3 princesas adultas de Ifé, lavando suas roupas no rio. As meninas haviam atingido a idade ideal de casamento, mas haviam prometido que só casariam com os homens que fossem bem-sucedidos em descobrir seus nomes. Eles eram os únicos conhecedores em como eram chamadas as princesas. Os 2 mensageiros reais cumprimentaram-nas e continuaram a sua jornada. Chegando ao vilarejo de Ogundamedi, descobriram que, naquele instante, ele estava servindo sua cabeça e o sabão e o inhame pilado estavam sendo preparados. Entregaram a mensagem que o rei o queria imediatamente na cidade de Ifé, mas seu anfitrião insistiu que eles deveriam comer do inhame antes de partirem. Eles sentaram-se para saborear a refeição e seus corações se alegraram. Após comerem, ele lhes deu vinho de palma fresco para beber e finalmente lhes deu opi em sinal de respeito. Após desfrutarem da sua hospitalidade, eles resolveram lhe contar o porquê ele havia sido convocado pelo rei, para que ele talvez não terminasse na cadeia como todos os outros que foram convocados antes. Primeiro, lhe deram os nomes das 3 filhas do rei que haviam prometido casar apenas com o homem que soubesse seus nomes. Disseram-lhe que ele, se quisesse casar com novas esposas, poderia ter as 3 garotas, pronunciando seus nomes como Iboru, Iboye e Iboxixê. Este acontecimento explica o porquê Orunmila não proíbe o casamento com mais de uma esposa da mesma casa ou família. A seguir, revelaram que o rei o queria e que era para interpretar o significado das estranhas descobertas nas vísceras dos 3 animais mortos pelos 3 caçadores reais no mesmo dia, já que eles mesmos não sabiam o significado. Foi avisado a se preparar para esclarecer o enigma, o qual havia desafiado a competência de todos os Awo do reino de Ifé e que foram lançados na cela. Eles alertaram-no a manter seus segredos. Ele agradeceu-lhe por lhe contarem tanto o quanto fizeram e suplicou-lhes para contarem ao rei que ele estava servindo sua cabeça, mas que iria aparecer no dia seguinte. Logo que eles partiram, ele retirou suas sementes divinatórias e consultou Ifá. Foi avisado a dar um bode a Exu e viajar com obis e planta madura para sua jornada. Ele também foi avisado a ser generoso com qualquer um que encontrasse no caminho, porque a solução dos enigmas lhe seria dado no caminho para Ifé. E ele fez conforme lhe foi dito. Ele partiu para Ifé muito cedo no dia seguinte. Assim que adentrou o último trecho da floresta antes de Ifé, encontrou uma velha mulher sentada à beira da estrada. A mulher parecia muito triste e faminta. Ela chamou-lhe, implorou por comida, porque não comia há 3 dias. E ele deu sua banana da terra madura assada e água da sua bolsa. Após comer e beber, ele lhe deu opi para ficar com ela, bem como o restante da banana da terra madura que carregava em sua bolsa. A velha mulher agradeceu-lhe. Quando estava prestes a deixar a velha mulher, ela lhe perguntou
onde ele estava indo e ele respondeu que havia sido convocado para uma missão no palácio do rei em Ifê. Ela lhe disse que ele foi convocado para Ifê para revelar o motivo pelo qual as 3 esposas de Olofém ficavam grávidas, mas não continuavam com as suas gravidezes. O significado do elefante, do búfalo e cervo, que foram respectivamente alvejados por Oricitaci, Oriicitaci e Atamataci, mas que vieram morrer no pátio do palácio. A mensagem enviada pelos 3 misteriosos objetos encontrados nas vísceras dos 3 animais. E, se ele escolhesse novas esposas, revelar os nomes das 3 filhas crescidas do rei Olofém. Ela alertou que a primeira proeza que ele, Ogundamedi, executaria seria se livrar de uma velha feiticeira que frequentemente se sentava na entrada do palácio do rei e que tinha o poder de destruir a memória e conhecimento de todos os Auô vindos ao palácio, o que explicava o porquê os outros Auô convocados antes haviam falhado. A velha senhora avisou a ordenar a execução daquela mulher antes de entrar no palácio, porque ela era a responsável por todos os infortúnios que cercavam o reino. Sua próxima tarefa seria ordenar a libertação de todos os Auô aprisionados e proclamar que era proibido manter algum Auô em correntes ou cadeias, porque qualquer cidade onde um Auô era mantido preso sempre estaria em grande tumulto. Depois disso, ele entraria no palácio. As primeiras pessoas a recebê-lo seriam as 3 filhas do rei. Elas cumprimentariam-no de joelhos e ele responderia chamando-as pelos seus nomes, Iboru, Iboiê e Boxixê. Em seguida, encontraria o Olofém e solicitaria a ele para interpretar o Oduifá que estava na tábua e dizer-lhe o porquê suas 3 esposas grávidas não pariam há mais de 3 anos. Ele deveria começar revelando ao rei que suas 3 esposas não estavam de todo grávidas. Uma delas tinha um Odidimadê e o Lelefê em seu estômago. A segunda tinha um formigueiro em seu estômago, enquanto que a terceira tinha um inhame d'água em seu estômago. Então ele se movimentaria para desvendar os acontecimentos dos animais e os estranhos achados em seus estômagos. Ele deveria fazê-lo dizendo que o rei tinha 3 caçadores, que ele deu permissão a usar para a caçada o sabão, que era para seu uso exclusivo. Foi o uso bem-sucedido do sabão para a caçada que fez o rei da floresta abastecer o útero de suas esposas com aqueles materiais, já que ele provia animais da floresta para crianças humanas. Era para ele dizer em seguida que o elefante, o búfalo e o cervo que vieram morrer em seu jardim após serem alvejados na floresta foram o último aviso do rei da floresta, que era suficiente. Continuamos no próximo vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Continuando o Itã de Ogundamedi, que foi socorrer o rei de Ifê, Olofém, porque as suas esposas não pariam. Parte 2. Por fim, ele foi interpretar os conteúdos das vísceras dos animais, e ele interpretou da seguinte forma: a criança humana viva, carregando uma coroa e contas, achada no estômago do elefante, era uma mensagem que o tempo estava se aproximando, quando ele já não mais teria mais velhos em seus domínios para aconselhá-lo, exceto pessoas jovens. O significado do prato de Ifá,
achado no estômago do búfalo era a mensagem de Deus, que Orumilá é a divindade que poderia sempre consultar para revelar-lhe o futuro. E a cabaça com axé, encontrada no estômago do cervo, significava que o Obá novamente reinaria em seus domínios e que seria tão famoso quanto Olofém. Quando ele se prostrou para agradecer a velha senhora, não conseguiu vê-la novamente. Ela havia evaporado no ar fino. Ele então prosseguiu em sua jornada e logo chegou ao palácio. Quando ele chegou ao palácio, a sequência de eventos foi levemente invertida. As 3 garotas estavam do lado de fora, estendendo suas roupas para secarem. Então, logo as viu, cumprimentou-as com um ar familiar, chamando-as por seus nomes uma após a outra. Ele cumprimentou-as uma a uma, com bom dia, Iboru, bom dia, Iboiê, e bom dia, Iboxixê. Elas rapidamente deixaram as roupas que estavam estendendo do lado de fora e abraçaram-no com as palavras que finalmente teriam dado a um marido. Imediatamente se ofereceram em casamento, e quando ele lhes disse que tinha uma tarefa no palácio do rei, elas lhe disseram que elas eram as filhas do rei e que o seguiriam para apresentá-lo ao seu pai como seu marido. Quando ele chegou na entrada do palácio do Olofém, ficou em pé do lado de fora e pediu ao Obá para sair. Ele proclamou que a mulher idosa que sentava na entrada deveria ser espancada para morrer de uma vez, porque simplesmente era ela a responsável por todos os infortúnios, envolvendo o rei e o reino nos tempos recentes. A mulher foi imediatamente surrada para morrer e arrastada para longe. Depois disso, ele se encaminhou em direção ao rei para o interior da câmara do palácio, onde Olofém mostrou-lhe o Odu Ifá que surgiu na divinação, o qual por acaso era o seu próprio Ifá. Ele então disse ao Olofém que tinha 16 auô fechados na cela do palácio, por não serem capazes de traduzir o Odu. Ele lhe disse que não foi devido à carência de habilidade por parte dos auô, mas sim o resultado de um feitiço ruim lançado sobre eles pela feiticeira que tinha justamente sido executada. Ela sentou-se na entrada para apagar todo o conhecimento, memória e a habilidade de predizer o futuro de qualquer auô que passasse por ela. Este é o motivo porque aqueles auô esqueceram o que dizer quando chegaram no palácio. Ele disse ao rei que era proibido manter um sacerdote de Ifá preso e que ele deveria libertá-los logo. O rei imediatamente ordenou que todos os auô deveriam ser desenclausurados e trazidos para a câmara externa do palácio. Depois disso, ele olhou novamente o Odu Ifá no chão e perguntou pelos caçadores reais, chamados Oricita-Assi, que tinha recentemente alvejado um elefante na floresta que veio morrer no pátio do palácio, carregando uma criança humana com uma coroa em sua cabeça e contas em seus membros. Quando o caçador surgiu para se identificar, voltou-se para Olofém e disse-lhe que a menos que fizesse sacrifício, o tempo era iminente, quando todos os mais velhos de seus domínios morreriam, por sua vez, deixando-o para ser aconselhado pelos mais jovens. Oricita-Assi, que no mesmo dia alvejou um búfalo na floresta, que também veio ao pátio do palácio para morrer no mesmo local, e carregava um prato de Ifá com 32 sementes em seu estômago. Ele se voltou para o rei e disse-lhe que era uma mensagem de Orumilá, que ele sempre consultaria Ifá para solucionar todos os seus problemas. Divinando com aquelas sementes, sempre acharia solução para todos os problemas. Atamá Atassi, que também alvejou um cervo na floresta, que veio ao palácio para morrer no mesmo local e carregava um axé moldado. Ainda dirigiu-se ao rei
E ele disse que o significado era que nenhum outro rei depois dele equipararia sua fama, influência e autoridade. Ele então questionou o rei por permitir o sabão da boa sorte preparado para ele ser usado para a caçada pelos seus 3 caçadores. Ele adicionou que o rei da floresta enviou os 3 animais para alertá-lo a parar de pilhá-los com encantamentos. Ele bradou se o rei não sabia que era, porque ele preferia animais a crianças, que suas esposas haviam parado de ter filhos, e todas as 3 que estavam grávidas tinham seus fetos transformados em formigueiro e em inhame d'água. Ele revelou que tão logo ele parasse de usar o sabão para caçar, suas esposas dariam à luz a crianças humanas normais. Ogundamedi foi presenteado com louvor e carregado no alto em procissão ao redor da cidade. Ele foi proclamado o mais eficiente sacerdote de Ifá que tinha sido visto nos tempos recentes. De volta ao palácio, disse ao rei que para a paz retornar para Ifé, ele tinha que acalmar os Aô aprisionados, compensando a cada um deles com uma cabra. O rei concordou. Em apreciação por sua salvação, todos os Aô entregaram suas cabras para Ogundamedi, mas ele declinou em aceitá-las. Disse-lhes para servirem seus ifás com elas, mas, depois de matar a cabra, era para eles dizerem que era ele, Ogundamedi, que matou a cabra e não eles. Aquela havia se tornado a tradição de Ifá até este dia, da qual, após sacrificar um animal para Orumilá, a pessoa sacrificando-o dirá: Esemi Lokpa, Ogundá Jamedi Lokpa, e tocando de leve a oferenda sacrificada com a faca. Nesse ínterim, o rei decidiu agradecer a Ogundamedi com uma canção, e ele recompensou-o plenamente com presentes, prometendo em casamento suas 3 filhas, que já haviam proclamado Ogundamedi como marido. Ele também foi feito o Balogun Deife, o próximo chefe supremo, título do rei.